a luta pela nossa redenção. Trabalhando é que se faz a independência do nosso povo, do Estado e da nação. A prefeitura abre mais uma campanha, levando a todos uma nova solução. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão também se aprende a profissão. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão também se aprende a profissão. Povo pobre brasileiro de Natal, vamos à luta pela nossa redenção. Trabalhando é que se faz a independência do nosso povo, do Estado e da nação. Olá, meu nome é Roberto Monte, eu faço parte da Pós-TV, DHNet e da nascente Universidade Popular. Dentro dessa sequência, de programas relativos à memória histórica potiguar, nós continuamos essa série que fala sobre a vida, a obra e o legado do prefeito Djalma Maranhão. Muita gente fala sobre o programa, a campanha de pé no chão também se aprende a ler. Mas talvez não tantos saibam que aconteceu paralelamente à campanha de pé no chão uma campanha chamada de pé no chão também se aprende uma profissão. E uma pessoa-chave nisso tudo é o companheiro Janilson de Oliveira. Então vale salientar que Janilson vai contar como era essa parte de profissionalização que a campanha de pé no chão tem, e com detalhe, viu? A gente vai terminar esse programa com Fernando Tovar cantando a música de pé no chão também se aprende uma profissão. Hoje é dia 10 de junho de 2015. Janilson de Oliveira, professor, poeta, potiguar de Ceramiri, e uma das testemunhas da campanha de pé no chão também se aprende a ler, da qual uma das testemunhas viveu um pouco do período da campanha de pé no chão se aprende a ler da administração de Djalma Maranhão, da qual saiu a ideia, a sugestão de se criar uma campanha paralela de pé no chão também se aprende uma profissão. Janilson, como foi, como se deu, por que se deu a sua entrada, a sua colaboração na administração de Djalma Maranhão com o também, de pé no chão também se aprende a profissão? Bom, nós, um grupo de jovens, ex-alunos da antiga Escola Industrial de Natal, fomos escolhidos, selecionados para fazermos um curso de magistério em Curitiba, através da Comissão Brasileiro-Americana da Educação Industrial. Que ano isso? 62? 1963. E o curso tinha duração de 1 ano. Era para formar, vamos dizer, professores para o ensino técnico industrial. Já próximo do concluirmos o curso, Djalma Maranhão, passando por Curitiba, tomou conhecimento que estava esse grupo de jovens se preparando para o magistério do ensino profissionalizante. E nos localiza, traz na Escola Técnica Federal do Paraná, e nos oferece um jantar, um almoço, melhor dizendo, numa churrascaria de Curitiba. Durante este almoço, Djalma, falando sobre a campanha de pé no chão se aprende a ler, diz que estava implantando também a campanha de pé no chão também se aprende uma profissão. Terminado o almoço, muita cerveja, muito churrasco, aquela coisa toda, e eu chamei Djalma, tive a oportunidade de falar com ele em particular e disse: Djalma, eu gostaria de poder colaborar com esta campanha, já que eu sou ser professor para o ensino técnico, industrial e ensino profissionalizante, eu gostaria de poder participar. Ele disse: muito bem, quando você terminar o curso, isso ia terminar em dezembro, quando chegar em Natal, o senhor nos procura lá através do vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos. Ele vai lhe encaminhar e vai me receber e vai lhe orientar como você vai participar. Isso foi
minha introdução na campanha deu-se exatamente quando eu voltei em dezembro, primeira quinzena de dezembro. Chegando aqui, procurei o seu vice-prefeito, o Djalma já tinha dado as coordenadas para ele, e ele me encaminha para o doutor Érico Hack de Souza. Chegando lá, Érico disse: olha, a campanha já está sendo implantada, o professor Barroso Leite Meteiro, hoje doutor Barroso, começou a dar uma colaboração nas primeiras aulas de metodologia didática, mas ele não tem tempo porque ele é da Universidade da Escola Técnica. Então, encontrei lá também o professor Isaías Maurício de Carvalho, também formado pela SEBAI, todos nós ex-alunos da Escola Industrial de Natal, né? E encontrei o professor Isaías Maurício de Carvalho e encontro, para minha surpresa mais agradável ainda, o professor Pedro Bandeira de Moura. Então, esse Isaías, Pedro Bandeira e eu formamos o tripé dessa campanha nas coordenações desse ensino profissional, como coordenador geral, Érico Hack. A primeira missão foi essa aí? Não, quando eu entrei, foi como eu entrei, realmente, bem conhecimento. Quando chegando lá, quando falo para o doutor Érico, e o doutor Érico era elemento de ligação direto com o Djalma. A gente dizia que estava faltando material, essa coisa toda, e Érico providencial juntamente com o Djalma. Então, Érico disse: olha, professor Renilson, os seus colegas vão trabalhar na parte pedagógica, porque tem aqui excelentes artesãos, excelentes profissionais, mas não sabem nem nada de como dar uma aula, como transmitir esse conteúdo. E eu doido, louco para e também poder transmitir o que eu tinha aprendido, saindo do curso recente, que Isaías tinha feito antes de mim, né? E o Pedro Bandeira 1 ano antes de mim, se não me engano. Então, me coloquei à disposição com toda a vontade, com todo o gás, para começar a trabalhar, formar da metodologia, dos passos formais de Herbert, apresentação, motivação, os métodos técnicos de ensino para o ensino profissional, que é diferente do ensino de aula acadêmica. E Érico disse: não, professor, o senhor com todo o seu empenho, mas eu estou vendo que o senhor é uma pessoa de fácil comunicação e o senhor vai ter uma incumbência primeira. Eu fiquei até assustado. Ora, primeiro dia que eu chego para trabalhar, ele me dá, vou dar uma missão. Eu digo: pronto, estou lá. Ele: não se preocupe que você vai dar conta do recado. Eu digo: pois não, doutor Érico, pode dizer. A essa altura já está mais ou menos no ritmo dele, né? Ele disse: olha, você vai forçar aqui em Natal e criar um regimento para nós implantarmos a cooperativa dos assistidos da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Profissão. Aí eu digo: meu Deus do céu, que frio eu estou me metendo. Ele disse: não, mas você tem aqui a cooperativa do SAR, da diocese, você vai lá, é um estatuto dos bigodes, sempre do Eugênio, aquela coisa, você vai lá, o pessoal vai lhe receber bem. Eu vou dar um telefonema para facilitar. Eu não sei se foi telefone, eu vou dizer que você vai lá. Dito e feito, quando eu chego, 2 dias depois, que eu fui na secretaria, me inteirado de como funcionava a campanha, subordinado a quem, essa coisa toda, aí caí em campo. Isso era já na segunda quinzena de dezembro, passei dezembro, janeiro, para deixar a campanha. Comecei também a trabalhar nos acampamentos, concomitantemente, assinando a parte de metodologia e trabalhando finalmente do regimento. Regimento pronto, na primeira quinzena de março, o doutor Érico disse: vamos agora levar para Djalma, para ele dar o ok, e nós inaugurarmos a cooperativa dos assistidos, de Pé no Chão para a Profissão. Por quê? Porque no acampamento se fazia diversos trabalhos de marcenaria, de bordado, prendas domésticas, bordado da mão, bordado da máquina, sapataria. Bom, era uma afinidade de coisas que eu posso, se você interessar, eu posso colocar isso depois. E isso rendia, nós fabricávamos isso, era doado. Aí eu digo: doutor Érico, vamos fazer o seguinte, a campanha está crescendo, já tem marcenaria, já tem telegrafia, enfermagem, isso são custos caros. Vamos fazer e vamos vender. Aí, através da cooperativa, o objetivo da cooperativa era arrecadar dinheiro dos trabalhos feitos pelos alunos mestres para comprar, reverter matéria-prima para ajudar, porque era muito dispendioso para a prefeitura. E então, daí foi que, só que, tudo pronto, março, 15, 20 de março, a cooperativa aponta para ser inaugurada, quando
ela ia ser inaugurada parece, no primeiro dia de abril, um negócio assim. Primeira semana de abril, salvo engano meu. Que o Djalma queria fazer uma festa, uma coisa muito, né, chamativa. Que era... Então, veio o golpe de 31 de março. A secretaria era de Nairoca, em frente ao vizinho Paulo, Centro Cavalcante, ali no centro comercial. Ali. Então, com o golpe de 31 de março, todo mundo... Não, era um prédio na esquina, onde foi o Instituto do Álcool, certo? Ali, então, fica no bequinho estreito, que vai dar para outra rua. Então, a lateral do Grande Hotel. Do Grande Hotel, sendo no lado contrário, frente ao Grande Hotel. E, consequentemente, com o golpe de massa, essa cooperativa que me deu muito trabalho, muitas noites de sono, de pesquisa, pronta, e ela foi abortada pela Revolução de 64. Bom, como na época eu estava vivo para contar essa história, o doutor Diógenes da Cunha Lima, que era diretor do Departamento de Cultura, trabalhava na época também Isaías Maurício de Carvalho, Érico, Hack, Pedro Bandeira, que Érico já faleceu, mas Pedro Bandeira e Isaías estão vivos, são colegas professores meus e Pedro também da universidade. Com isso, a campanha, nessa fechamento da campanha, os QT da Marinha do Exército, através do comandante Amaranto, salvo engano meu, e do professor Hermógenes, era o chefe de gabinete, fizeram uma fogueira que tudo que era do livro, e tocaram fogo naquele beco, era soldado, era gente, era aquela, parecia até a guerra, tá entendendo? Era soldado entrando armado de fuzil, de metralhadora, tudo aquilo. Bom, isso foi o que passou-se e começou-se a prender gente. E eu saía de casa, de papai, da minha mãe, eu vou sair lá para a Secretaria de Educação. Se eu não voltar, vocês podem saber que eu estou no 16 aí. Isso foi quando aconteceu a Revolução, 31 de março, e a cooperativa não chegou a ser instalada. Mas a campanha do Pé no Chão, se a profissão continuou. Ela não... Sob novas bases, evidentemente. Só que, veja bem, essa campanha de Pé no Chão na Pena Profissão ela era autônoma à prefeitura, diretamente ao prefeito. Então, com a Revolução vem o novo secretário da Marinha, um almirante daqueles, e entra mais 3 oficiais da Marinha, do professor Paulo do Nascimento, que foi para a campanha de Pé no Chão sem a profissão, o tenente Leonel Leite, o tenente Paulo para a campanha de profissão, o tenente Leonel para o almoxarifado, e o tenente, agora me falha a memória, foi para ficar como auxiliando o secretário, certo? Bom, com isso, a campanha de Pé no Chão começa a ser minada. Tinha praticamente acampamento em todos os bairros. Com isso, ela perde o nome de campanha de Pé no Chão, se aprende a profissão, para ser chamada Serviço de Ensino Profissional, e passa a ser submetida à diretoria do ensino primário, que na época era competente, professora Nevinha Pereira Pinto. Então ela perdeu a autonomia, perdeu tudo para ser subordinada na campanha profissional à campanha do Departamento de Ensino Primário. Não tinha praticamente nexo. Mas mesmo assim, ela continuou, só que passou a extinguir-se todos os bairros de Natal. Tinha esse e ficou restrito a 4 bairros. O bairro das Rocas, o bairro das Quintas, o bairro de Conceição e o bairro Rocas, Quinta, Carrasco e Carrasco, certo? E com o desmonte dos acampamentos, o material esse material que vocês faziam as coisas foi bater aonde? Olha, isso, vou chegar lá. Eu ainda passei uns 2 anos ou 3 anos na campanha, ainda acompanhei, restei apenas esses 4, e os cursos que tinha passou só a ser ensinado apenas no Henrique Castiano, certo? Que era nas Rocas, o curso de bordado à mão, bordado à máquina, corte e costura, barbearia, alfaiataria, prenda doméstica. No Marulira, aqui no Carrasco, funcionava taquigrafia, corte e costura, bordado à mão, enfermagem e datilografia. No Ferreira Itajubá, nas Quintas, sapataria, corte e costuras, bordado à máquina, prenda doméstica, bordado à mão e bordado à mão. No Juvenal Lamartine, que era
A Menina dos Olhos de Djalma, esse era o acampamento, a escola, os cursos mais procurados. Era marcenaria, radiotelegrafista, encadernação, eletricista, auxiliar de enfermagem, tapeçaria, corte e costura e barbearia. Uma pausa aí. Nilson, a prática mesmo dessa parte aí de fazer uma profissão aconteceu depois de abril de 64, né? Então assim não houve nada, né? Não. Só com a Revolução que ela foi crescendo, foi podada. Aí o coordenador do ensino não era mais um professor do ensino técnico, convidaram o meu amigo, professor de biologia, que é dentista, o doutor Gileno Feitosa. Então, que era um ensino profissional, entregar um dentista que era professor de biologia. Foi uma maneira que ia minando e podando. Que era sargento aeronáutico, né? Que era sargento aeronáutico, já tinha saído. Que chama sargentão, né? Ele era sargento aeronáutico, mas tinha saído e era dentista, e então foi convidado para assumir a coordenação da campanha de pé no chão. Agora, serviço de ensino profissional, que é com dentista, para saber de método de ensino profissional, de ensino técnico, de ensino industrial. Era próprio para acabar. Consequentemente, foi se extinguindo também, foram recolhidos maquinários de marcenaria, de coisa para a oficina, o idade das máquinas foi para os diversos setores da prefeitura, e os professores distribuídos para a Liga Operária, Liga Artística Operária, foram os professores que tinham eles foram aproveitados nos diversos setores, não foram demitidos. E essa campanha só tem extinção, me parece, em 1999, salvo engano meu. 1999? Eu não digo com certeza, mas eu posso. Ela existiu até a época de João Faustino, secretário municipal. Ela existiu, vou dizer aqui. Cortou? Não, pode direto, a gente corta direto. Você corta depois. Eu quero ver aqui. A Escola Municipal Ricardo Nas Rocas, Jumena Martins do bairro da Conceição, Mário Lira ela no Carrasco e Ferreira Itajubá nas Quintas, né? Na verdade, teve uma vida útil que foi, mas talvez seja legal a gente voltar para o desdobramento das fases da campanha. De pé no chão também se aprender a ler como é que se chega à profissão. Pronto, né? eu vou pegar o período em que houve ainda o governo democrático, né? Pronto, eu vou. Tem como falar? Tem. Falo já. Só ver aqui. Propósitos, Natal. Faça essa pergunta agora. Peraí. Agora é o seguinte, como a gente sabe o seguinte, a gente sabe como é que acabou, né? Com o golpe, quer dizer, houve um requiem aí, houve alguma coisa que ia se acabar de qualquer forma, né? Quer dizer, na verdade, em 64, pé no chão também se aprende a profissão, entra num esquema dos gringos que viram Sesc e Senac, né? Vira qualquer coisa parecida. Pronto. Então, assim, talvez seja legal a gente pegar o seguinte, a campanha de pé no chão se aprende a profissão, o desdobramento da campanha de pé no chão também se aprende eu vou chegar lá agora. Acho que isso aí que é legal para a gente pegar. Bom, então, posso continuar? Claro. Bom, então, isso foi até 1967, tá entendendo? Com 67, ela começou a ser já diluída, né? Aí a parte feminina carecia de uma professora, também de ensino industrial, e convidaram a professora Iraci, que era também da área, e fica responsável pela parte feminina. O importante de salientar é que essa campanha, ela é filha, é membro da campanha de Pé no Chão se aprende a ler. A campanha de se aprende a ler data da primeira administração de Djalma Maranhão, de 1955 a de 1955 a 1959. A primeira administração de Djalma Maranhão. Que ele, primeiramente, foi biônico, depois foi eleito de derrota. 58. Que em 59 ele derrotou o Universo Luiz de Barro como opositor, certo? Então, essa fase começou com a criação das escolinhas por Djalma, certo? Moacir de Góes, e as pessoas dos bairros cediam as salas das suas respectivas casas para começar os cursos de corte e costura. E foi a primeira fase. A segunda fase foi a fase do acampamento escola. Primeira fase, escolinhas. Segunda fase, acampamento escola. Foi quando passou para os acampamentos
de palha. A terceira fase era o ensino mútuo. O ensino mútuo era a criação de 100 escolas no bairro das Rocas, cujo lema inclusive foi de Moacir de Góes, dizendo: se o adulto, era mais destinado ao adulto, se o adulto não vai à escola, a escola vai ao adulto. Então foi criado essa fase mútua, essa terceira fase, exatamente mais dedicada ao adulto. A quarta fase, as praças de cultura. Inclusive a Praça Mãe era, que é ao lado da Catedral Antiga, ou seja, onde tem uma galeria de arte, onde praça de cultura permanente, mas tinha também as praças com a biblioteca ambulantes, né? A quinta fase, o Centro de Formação de Professores, onde foi a antiga escola profissional, e hoje é o Viaduto do Baldo. Então ali foi criado o Centro de Professores. E qual a relação da escola com a parte profissionalizante? Tem alguma coisa assim em relação ao currículo, a grade curricular? Não, né? Até aqui nada. Mas vou chegar lá. A quinta fase, o Centro de Formação, a sexta fase, a fase da campanha de ensino de pé no chão, se aprender a profissão, que eu já comecei a falar e vou fazer um parênteses. A sétima fase, com a interiorização da campanha para uns 30 municípios do estado, mas também foi podada. E a oitava fase, a escola brasileira construída com dinheiro brasileiro, slogan também de João Maranhão. Criar-se escola brasileira com dinheiro brasileiro, porque até então era mais pela Unicef, aquela campanha do leite, que vinha, joga merenda escolar para o progresso, da Aliança para o Progresso. Nesse também, concomitantemente, a Sudente começava a atuar no Nordeste, em Pernambuco. E isso abriu, mas foi quem mais incentivou a campanha, foi essa necessidade também movida pela implantação da Sudene no Nordeste. Então começamos a criar eletricista, telegrafista, para a Marinha, para os Correios, auxiliar de enfermagem, para a universidade, para os hospitais, essa bordado, barbearia, sapataria. Então toda essa gama de profissão ensinava esses jovens a ter uma profissão. E um fato interessante, quando foi criado isso aqui, eles também os adultos iam estudar nessa fase, estudando nos acampamentos, para poder se escolarizar, aqueles que só tinham somente a parte profissional. E muitos outros iam para adquirir um certificado, porque com a implantação da Sudene, as empresas começavam a exigir um certificado de habilitação profissional. E a campanha de pé no chão era apta para fornecer, oficialmente, através do amparo legal, um diploma de artífice naquela profissão. Então isso foi uma procura muito grande, ter acampamento, nessa época, se não me engano, 700 mil alunos na parte profissional, certo? Os tipos de cursos que apareceram eram diferentes do pessoal da ETFEN, da Escola Industrial? Não. Olha, a primeira coisa que Djalma foi muito feliz com a equipe dele e com a nossa equipe, com o Djalma, era que o aluno, no turno, ia aprender a se alfabetizar. No outro turno, no turno inverso, ele ia aprender uma profissão. E à noite era mais os pais que iam se qualificar. Foi um esquema bem bolado, bem aperfeiçoado, que se tivesse ainda em vigência, nós não via tanta miséria, tanto desemprego, porque uma aprendendo encadernação, que hoje uma profissão não existe praticamente mais, certo? Os sapateiros não existem mais, e o barbeiro ainda subsai. Quer dizer, porque o curso de eletricidade, a COSERN começou a montar seus cursos, a COSERN. Os hospitais começaram a montar seus cursos de auxiliar de enfermagem. Isso foi minando a parte profissionalizante. Foi influenciado por isso aí, tá entendendo? E mais quando começou, quando a coordenação passou para um ensino, para um coordenador da área acadêmica, um dentista propriamente dito, não contra a pessoa que, digamos, o Gileno fez tudo que pôde para manter, mas não estava no domínio dele, agogitava da competência dele. Então era uma coisa que foi, fazer assim, trabalhada em surdina para acabar realmente com a profissão. Aí, o que você vê hoje são os meninos no semáforo pedindo, apurrinhando a vida de todo mundo, muito pedinte, muita coisa. E naquele tempo, talvez era outra época, mas não tinha isso. Porque os meninos iam aprender a trabalhar como auxiliar de sapateiro, de barbeiro, de auxiliar a menina botar a aula de corte e costura, bordado, essa coisa toda, tá entendendo? Então, todo mundo saía ganhando. O município, o estado, o país, mas essa belíssima campanha que eu tive a honra de participar, infelizmente morreu, como morreu muito dos meus sonhos, sabe?
O senhor falou nessa questão da campanha de Pé no Chão também se apoia da profissão. Eu gostaria de saber aonde era essas aulas aconteciam. Era naqueles galpões ou em pátio de igrejas, coisa desse tipo? Não, as aulas, nós tínhamos uma reunião, mas as aulas se processavam nos próprios acampamentos, nas próprias escolas. E nós... Sempre terceiro turno. Não, terceiro turno era destinado mais a adulto. Não é que não era... O objetivo era, no turno matutino, por exemplo, ou vespertino, um aluno fazia aprender a ler e no outro ia para a profissão. E à noite também, mas só que a ênfase era dada aos pais, certo? Bom, mas como nós, professores do ensino industrial, optamos por um dos métodos que mais se adequava a essa modalidade de ensino, que pegar uma pessoa, um sapateiro que nunca, um barbeiro, qualquer um desses, ou mesmo qualquer profissão dessa, um marceneiro, por exemplo, e nós optamos pelo método explicador-aluno. Isto quer dizer o seguinte: o professor fazia demonstração, pegava um aluno e vamos pegar com qualquer barbearia, por exemplo. Aí o professor começava a, olha, você vai assim, de baixo para cima, vai pentear assim, você molha a cabeça, você vai fazer isso. E o professor ia fazendo, o aluno ia ouvindo e vendo como fazer. Depois, este aluno que viu, os alunos que estavam em volta do professor, viu fazer, viu como se faz, escutou a explicação do professor, aí esse aluno, um deles, ia praticar no outro. Então, ele via, ouvia e fazia. E nós, então, claro, nós antes preparávamos, dava uma preparação rápida ao professor, instruía como ele ia proceder, e nós ficávamos observando. Quando já ia para o segundo, a gente já corrigia alguma coisa que o aluno fez errado, a gente ia corrigindo, e assim ia sendo multiplicadores. Os próprios alunos se tornavam professores também. Era um método chamado explicador do aluno que nós, no ensino industrial, sempre demos ênfase para essa modalidade, não em detrimento das outras, mas como preferência às outras técnicas e métodos de ensino. O prefeito de João Maranhão, ele de vez em quando, ele ia e logo... Oh, meu amigo, ele participava, meu amigo, se ele cobrava... era uma festa toda semana, obrigatoriamente. Eu digo obrigatório, não é força de expressão, né? Mas era o convite, nós reunimos aqui na casa de João Maranhão, na rua... Jundiaí. Parece 960, se não me engano. Isso. O número. 960, se não me engano. Então, ali se reuniram, ofereciam um lauto café. Rapaz, era gente, mas ele fazia questão de oferecer o café. Certo? Isso é uma espécie de reunião. Não era com todos, com nós, com os coordenadores, certo? Equipe dele, né? Os professores, essa altura, ficavam nos acampamentos aguardando a visita do prefeito. E nessa visita, saíamos da casa, tomávamos café, saíamos então para os acampamentos. E nós íamos passando na passeata, no carro da frente, e ele veio para a caminhonete aberta de Djalma e nós, e outros carros, estava a gente que já tinha todo mundo naquele tempo, mas já possuímos carro, e nós íamos fazer a passeata. E o carro da frente ia com Luísa de Paula, cantora, e Clóvis Alves, cantor, interpretando o hino da campanha de Pé no Chão, também se aprende a profissão, de autoria de José Monteiro Neto, que era esposo de Dona Artemisia, uma professora de corte e costura que morava nas Quintas. Monteiro tem muita composição, tem um elemento que escrevia com facilidade música. E dizia mais ou menos assim: povo pobre brasileiro de Natal, vamos lutar pela nossa redenção. Trabalhando é que se faz a independência do nosso povo, do estado e da nação. A prefeitura abre mais uma campanha, levando a todos uma nova solução. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão, também se aprende a profissão. Aí a gente ia passando em carreata e o povo aplaudindo e dando beijinhos e abraços. E quando chegava no acampamento, e os convidados de Djalma, né, os secretários, chegava lá,
a maior honra para um professor era pegar um trabalho feito por um seu aluno e presenteava aquele visitante. Então, todo mundo recebia presente. Era uma festa bonita. Mas geralmente o que esse presente? É sempre alguma trabalho peça? feito pelos alunos. Pelas alunas. Uma bolsa de bordado, tá entendendo? Um sapato, uma No coisa. final de ano, esse trabalho aí, esses trabalhos eram colocados à venda pelos pais dos alunos ou pelos Não, nós fazíamos. para reverter a renda em favor da... Exatamente, a cooperativa era esse objetivo. É tanto que com esse crescimento da campanha, nós precisávamos ter um tesoureiro, certo? E nós convidamos, na época, ele não era coronel, ainda o coronel Valdenor Félix, hoje é coronel reformado da Polícia Militar. E o coronel Valdenor, na época, foi o tesoureiro da campanha, que não chegou praticamente a exercer direito, porque a Revolução acabou com a cooperativa. Isso não é uma coisa inédita, porque a escola industrial... A escola, eu sou aluno do Escola Industrial de Natal, como Cortez, como tantos outros, como Isaías, como Pedro Bandeira, como todos os outros, sou Barroso também. Todos nós que trabalhamos lá eram alunos. E a escola fazia isso também, porque nós recebíamos, nós fazíamos a exposição e vendíamos nosso produto. Eu era, por exemplo, mecânica de máquina, fazia um liquidificador manual. Eu estou fazendo digressão, mas... Aí eu olhava para o manual, e o professor Aurélio chegava com a banana e água. Se não moesse as vitaminas da banana, você era reprovado. Tinha que fazer para vender, para ganhar dinheiro, para reverter para a escola. Isso é a Escola Industrial de Natal. Isso até 1959 tinha essa lei. E contava para aposentadoria no nosso tempo de ex-aluno. Eu acho que veio dessa época a influência, a sua habilidade na mecânica. E décadas depois, agora nos anos 80, 90, você fez um carro anfíbio, né? Olha, eu sou professor de desenho de máquina da Universidade, do curso de Engenharia Mecânica, né? E coordenei o programa de pós-graduação de Engenharia. E fui coordenador de pesquisa e relações empresariais da Escola Técnica Federal, né? E eu sempre, minha habilidade, não só por isso, mas eu sempre gostei da mecânica, né? Até como professor de desenho de máquina, eu sou desenho técnico, olha, eu tenho algumas patentes, mas não no meu nome. Por exemplo, quase todos os bugs de Natal, as patentes são minhas. E esse hovercraft, inicialmente, ele foi construído dentro do próprio base naval de Natal, certo? Porque eu já fui professor de lá, da Escola Ari Parreiras, e construí primeiro um barco pantaneiro, certo? Se aqueles que ele anda, acho que o chão está molhado para ele andar, não tem problema. Mas construí um hovercraft para 12 pessoas. De bolsão de ar. Tinha 2 motores, um de propulsão, um de para hoverar. Hoverar um de motor 1.600 de volts, que é para inflar o colchão, certo? E o de propulsão era um motor de Opala, certo? Então, chegamos a experimentar, andamos muito nele, ele saía, você podia sair na rua, se você quisesse, você andava a raca todinha, entrava na praia, na praia do meio, saía em Areia Preta, depois saía onde você quisesse. Nós fomos muito para a Barra do Rio com ele, certo? Só que nós pretendíamos fazer passeios turísticos. E ele não afundava, ele foi construído dentro das oficinas da base naval do Natal. Ele não foi feito compensado naval com casco de isopor. Ele não podia afundar. Não tinha como. E veio uma exigência para a gente ter que colocar colete salva-vidas, ter que botar radiante comunicador. Mas eu acredito, tinha sido pressão de alguém que soube, ligado aos transportes coletivos, que veio com essa coisa. E o nosso projeto, a gente se desencantou. O professor Caginaldo passou, eu e o professor Caginaldo, certo? Quem bancou esse projeto financeiramente foi Dom Lucas Brasil, que já faleceu, o professor Brito, da Escola Técnica, o professor Bernardino e eu, tá entendendo? Ninguém visava, não era o propósito, não era ganhar dinheiro, não, era fazer um hovercraft, porque isso já era domínio público, a tecnologia, certo? Então nós fomos pioneiros aqui no Rio Grande do Norte, mas também não vingou, infelizmente, porque muitas coisas, como eu patentei alguns blogs, eu fiz blogs com porta-mala, que você talvez não conheça, mas o bug de braille da sapataria São Francisco é patente minha, o laser é patente minha,
o Litoral é patente minha, certo? Todos eles foi eu que projetei, certo? Tem Pessoal, agora voltando mais à questão da Faça de campanha, novo. da campanha de pé no chão também se aprende uma profissão. Você falou que Djalma Arão participava ativamente, né? Sim, ele ia. Cobrava do resultado. Lógico, lógico. Diga o seguinte, quando o senhor chegou, o senhor e os seus colegas jovens professores, a campanha tinha equipamento suficiente, ou seja, máquina de serraria, equipamento para fazer o sapato e assim por diante? Existiam esses equipamentos? Perfeitamente. Você falou em sapataria, tinha máquina de costurar sapatos, né? Tinha a parte, era mais reforma de sapato, mas também fabricava o sapato. Bola de futebol, certo? Na marcenaria tinha a serra circular, tá entendendo? Só não tinha serra de fita, mas toda plana topejadora, plana de todo galopa, meia galopa, tem todas as ferramentas. Enfermagem tinha todas as ferramentas também, todo o material necessário. Cada curso específico tinha bordado da máquina, tinha as máquinas de costura, tá entendendo? Os bordados da máquina, os bastidores. Cada habilidade dessa tinha o seu material específico. Comprado pela prefeitura, comprado pela prefeitura. O curso de datilografia, todas as máquinas, os manipuladores para o curso de radiotelegrafista, está entendendo? O material de capa para poder encadernação. Não era essa encadernação que hoje feita com a espiral nas gráficas, não. Era encadernação mesmo, livro de costura, coisa bem decorada, letra dourada, tudo bonitinho, nos conforme. As taxas não, era tudo, o aluno era zero, tudo era bancado pela prefeitura. E quando eu cheguei, já encontrei o professor Isaías e o professor Pedro Bandeira, né? Quem começou foi o professor Barroso, só para iniciar, para montar, né? Ele foi realmente a coisa para montar. O esquema da corpo. E o professor, quando eu cheguei, terminei meu curso em dezembro, o professor Pedro Bandeira tinha terminado antes de mim, o professor Isaías 2 ou 3 anos antes de mim. Todos nós fomos oriundos dessa comissão, SEBAI, Comissão Brasileira Americana de Educação Industrial. Muitos visitantes lá, muita gente conhecida visitando. Nos acampamentos? Sim. Lembra de alguns? Rapaz, sei lá, um Paulo Freire, assim, Não, medalhão, não, tinha gente de Natal, não era muita gente de Natal. Medalhão. Não, quando nós fazíamos a exposição na Galeria de Arte, ali ao lado do antigo Palácio do Governo, nós não era competir, mas havia indiretamente uma competição entre as meninas da escola profissional, que Dona Eutália era a diretora, com a campanha no chão, com a menina de bordado da mão, bordado da máquina, da campanha de pé no chão. Porque a escola profissional ficava do lado direito e a praça da a Galeria de Arte ficava ali quase de frente, do outro lado, onde é o Tribunal de Justiça. Mas vocês tinham uma participação efetiva nas praças de cultura? Sim, nós fazíamos exposições lá, meu filho. Ah, sim. Isso era dos produtos, isso era gente que, vou dizer, é negócio para cinema. O povo vibrava com isso. É que eu digo, rapaz, eu muito jovem, ingressei no magistério muito novo, certo? Teve todas essas minhas experiências, mas de tudo que eu fiz, de meus cursos que eu fiz, tanto lá, o estrito senso, tudo que eu fiz, meu maior, onde eu me realizei realmente foi na campanha de pé no chão. E olha que eu cheguei a ocupar diversos cargos na escola técnica, coordenador de relações, coordenador de pesquisa, coordenador de projeto do departamento de engenharia mecânica, coordenador do curso de pós-graduação de engenharia mecânica, mas nada me realizou tanto quanto naquela época, porque talvez por eu ser muito novo ainda e queria... E a criatividade, né? Sim, é lógico, porque nós éramos livres, nós éramos franco-atiradores, nós que montávamos. A escola já tem a sua estrutura, eu tenho que subordinar ao Departamento de Engenharia Mecânica, à Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então a gente tinha que se moldar, que a gente fazia, mas nós éramos limitados, não por a própria estrutura da instituição. E na campanha não, a gente era livre. A gente podia propor qualquer coisa, está entendendo? E nós tínhamos esse direito de criar, modificar, fazer tudo. Era uma coisa que se a gente... A demolição disso aí foi Cássio Ribeiro, foi o Bom Faria que demoliu tudo
Não, Na Técio, Praça André de Albuquerque. não, Técio Rabelo foi na gestão de secretário, porque teve ali como secretário até Luiz Machado como secretário de Educação, teve Dalva de Oliveira, teve Almirante Técio, certo? Na parte de educação. Na parte da educação, certo? Porque depois o ensino. Vauban a escola foi porque o viaduto passou por Passou por cima, Valban Pereira, Valban Farias, parece que é Bezerra, né? Não, ali foi Técio Rabelo, acho que foi o Almirante Técio, não digo com certeza 90%. E no baldo foi Valban para construir o viaduto. Na verdade, os caras o que puderam, só não derrubaram a rodoviária, que era, E nem o Palácio do Esporte, e o parque que era grande demais. que era grande demais, né? Janilson, Mas eu acho que acredito, queria pagar, desculpa, eu não posso fazer um juízo de valor, mas na minha concepção, eu queria pagar a imagem de João Maranhão. isso é verdade. Me desculpe as pessoas, eu posso estar dizendo que é uma heresia, uma besteira, mas eu acredito que queria pagar a imagem de Djalma. A impressão que me passava, eu muito jovem ainda, eu repito, eu consegui, o meu professor, como professor do ensino industrial no MEC, era 11.228 no meu registro, eu com 19 anos já era professor registrado no MEC. Repare só, um jovem de 19 anos, né, ainda iniciando praticamente na profissão e na vida, né? Professor Janilson, Sim. voltando à questão ainda da campanha de pé no chão, também se apoia na profissão, eu queria saber do senhor, quando se teve a ideia de criar essa cooperativa, o senhor teve algum acesso ao professor Luiz Maranhão Filho, já que Luiz Maranhão era um adepto Do cooperativismo e aquele que tinha o que tinha uma coisa bancária, uma rede bancária, como é o nome dele? O banco do professor, a cooperativa era a curativa de crédito operário, um negócio assim. Não, houve Aí teve a participação do Luiz? não diretamente. Ele participava talvez de alguma coisa? Não participar ativamente, não. Apesar eu salvo, me falha a memória, uma vez o professor Ulisses disse: olha, vocês vão se meter numa empreitada muito trabalhosa. Mas vocês são jovens, vocês vão dar conta do recado. Não foi nessas palavras, mas foi mais ou menos isso, sabe? Agora, a proposta do Luiz Maranhão foi um dos fundadores da cooperativa dos pescadores. Não, essa dos assistidos foi mais, a influência 90% foi da diocese, certo? Que eu cheguei, fiz as adequações do regimento, certo? Dentro dos moldes do ensino industrial, do que nós produzíamos, diferentemente que era mais a parte sisal, a parte mais de palha. Copala era, certo? Professor, e quando surgiu, quando eclodiu o golpe militar, vocês, alunos, o senhor e os seus colegas jovens, professores, os senhores foram assim, perseguidos pelo regime, por aquele regime? Não, olha, havia o medo, certo? Ser chamado realmente só Dr. Érico Rackles, certo? E um ou dois professores da campanha, instrutores da campanha, que tinha feito um curso na Rússia. Aí isso aí pega. Aí o negócio, aí eu vou dizer, eu não gosto nem. Lembra quem era? Rapaz, se eu falar com Pedro Bandeira se lembra. O cabo naquela época. Ele fez um curso ele fez um treinamento na Universidade de Moscou. Eu acho que foi para Patrícia Lumumba, um negócio assim. Foi Pepita, foi filho de Paulo Silva? Olha, é porque eu digo, eu tinha chegado em dezembro, fui trabalhar na cooperativa, tá entendendo? Quando eu cheguei para trabalhar propriamente com os professores nos acampamentos, aí deu o golpe, aí eu, tá entendendo? Aí acabou-se tudo, aí, quer dizer, a campanha continuou, mas dentro dessa total mudança de ensino profissional para ensino, da profissão para ensino profissional, né? Com a fluência, com o tenente Paulo fiscalizando a gente, tá olhando, ele não sabia de nada só sabia, eu acho que ele ficava lá olhando se a gente era subversivo, se a gente falava em política, se a gente, tá entendendo? Eu acho que o objetivo dele lá dentro era doente. Eu acho que é. Eu acho que era isso, né? É uma suposição. Mas para que
Tá entendendo? Um plantado dentro da secretaria, o tenente Leonel. Um plantado na profissão, o tenente Paulo. E o tenente Leonel. E o tenente, que eu disse o nome dele há pouco tempo, o que fez a reforma da secretaria, que ele fez toda a reforma, do ensino, de tudo. Tenente Elson. O tenente Elson, então, era tanto que quando foi o enquadramento, enquadrado como auxiliar de audiovisual. Auxiliar de técnico de audiovisual. Que devia ser uma coisa. Não tinha tanta coisa de audiovisual naquela época. Não, mas a secretária tinha um. Era a irmã daquele menino da casa, casado com aquela. Meu Deus. Era da guia, era técnica de audiovisual da Secretaria Municipal de Educação. Não é doutora da guia, não, ela era técnica mesmo, certo? Diga, Cortez. Essas ações, movimentos radicais, progressistas, revolucionários, provoca sempre reação quem pensa o contrário, né? Exatamente. Aí eu pergunto assim, houve alguma reação da direita, da Igreja Católica, da direita em si, contra os acampamentos, tocar fogo, quebrar? Não. Houve alguma coisa? De jeito nenhum. Não, dessa parte aí não, certo? O que eu me recordo vivamente é que quando invadiram a secretaria, com aqueles caminhões cobertos de lã, eu não sei, né? Eu também nem parece que eu se exército. Faz tanto tempo que eu esqueci. QT. De tropa, né? Pegaram o livro, jogaram naquele beco e tocaram fogo, né? Isso aí eu me lembro bem. Quer dizer, você vê, veja só a mentalidade, o medo, sei lá o que diabo era, pegaram no departamento, que Diógenes era diretor do departamento de cultura. Amado entrou tudo. Tanto que tinha lá, toca fogo. Diógenes entrou para desmontar a campanha, né? Eu não sei. E secretário de Educação, no tempo de Teste Oliveira. Mas ele foi diretor do departamento de cultura. Ele, Paulo de Tasso. Paulo de Tasso, poeta, meu colega da academia. Não, o que acontece é o seguinte. Da academia de Ciramirinas de Letra, né? Maio de Pinto, quando houve o golpe militar, Omar Pimenta. aí entra Diógenes, que Diógenes foi a pessoa que oficialmente desmontou a campanha de Pernambuco também se aprendeu. E que teve até aquelas exposições de material subversivo, quer dizer, Jorge Amado, né? Eu acho que era na Galeria de Arte. Mas, Cortez, acontece que eles não tinham muita penetração na profissão, porque era um pessoal limitado de intelectual, tá entendendo? Costureiro era costureiro, sapateiro era sapateiro, tá entendendo? Um marceneiro era marceneiro. Ele não tinha essa visão, ele não queria saber de política. Eles queriam ganhar o dinheirinho dele, tá entendendo? E aprender e repassar aquele conhecimento. E eu também de minha parte, eu digo com toda seriedade, eu muito jovem também, minha política era da educação, certo? Então eu fazia tudo para que aquilo fluísse, que aquilo caminhasse, que aquilo florescesse, se multiplicasse, que Natal fosse... Porque nós tínhamos um exemplo muito grande, como você também é aluno de escola industrial, nós tínhamos o Senai e tem a escola industrial, né? Então, baseado nessa experiência, que eu digo, então agora vamos fazer uma coisa semelhante, ou parecida, né? Mas para alterar o que havia aí, Diógenes fez a parte dele, e Paulo de Tasso, Corrêa de Melo, o poeta, ele fez o projeto e aplicou um sistema de educação, alfabetização de adultos, com os conhecimentos de Paulo Freire, a teoria, a prática de Paulo Freire, e sem a alma de Paulo Freire, sem a palavra conscientização, né? E aplicou uma moderada, democrática, como ele disse a mim, que eu entrevistei ele, só que essa matéria não saiu. Paulinho, ele nunca mais falou. Paulo, Diógenes, Anísio, Anísio é um assistente social, que era colega de Maria, certo? Colega de Maria Luísa, Roberto Maranhão, certo? Que toca violão, Roberto Maranhão. Roberto Maranhão Galego. Que Marco Guerra era ligado à campanha. Esses eram tudo ligado à parte da alfabetização. E efetivamente ligado à profissão era eu, Isaías e Pedro Bandeira.
E Érico, que não entendia mais elétrica, Érico era o homem de ligação para pedir. Érico, está faltando tantos metros de tábua de pin, de tanto disso aqui, isso aqui. Érico, está faltando couro, isso aqui. Érico, está faltando prego, está faltando isso, tem que comprar mais tantos martelos. Então, Érico ia dar o jeito dele, não sei como, ia para o prefeito, sei que lá vinha, Érico já chegava e não demorava muito não, viu? A gente pediu na semana, outra semana o material chegava. Mas sim. Do fechamento, talvez interessante fazer uma reflexão do que foi aquilo ali, né? Digamos, na verdade, essa questão de pé no chão, se aprende a profissão, quando ia deslanchar, acabou. Exato, que era foi a sexta fase da campanha. Você acha, digamos, se tivesse mais um ano na frente, o que é que você acha que aquilo ia dar? Vocês tiveram ajuda dos ONGs, sabe? Não, só na ajuda na cooperativa, né? Através do SAD. Aquele colocou tudo à minha disposição. Tudo que é. O material, para ver, para forçar, ver regimento, ver como funcionava. Né? Ver como é a burocracia, que eu não entendia. O cara tem uma certa visão, mas não tinha um conhecimento de causa especificamente naquele. Então, fui para lá aprender como era. Até tinha dia que passava uma semana na cooperativa. Vendo até as vendas, como era. Eu acho que agora eu acho o seguinte, é aquilo que eu estava falando. Quando ia deslanchar, cortou. Para a gente fazer, digamos assim, o fechamento, pelo que estava sendo formado aquilo, o que você acha que numa projeção de pelo menos um ano, o que aquilo ali ia acontecer? Olha, eu acredito, sinceramente, se a campanha tem continuado, nós, sobretudo Natal, ia ter uma mudança de mentalidade muito avançada, porque as pessoas, via de regra, não valorizam o operário, aquele que produz. Ele é desvalorizado, discriminado, né? Mas com essa campanha, que envolvia não somente o filho, mas envolvia a família. Então essas famílias, que não era multiplicador daquela filosofia. E eles viam o benefício que os filhos dele estavam recebendo. Viam os benefícios que os esposos ou as esposas, à noite, estavam recebendo. Então isso era uma coisa impressionante, se multiplicava como células, está entendendo? E hoje, Anísio, digamos, dezenas de anos depois, qual a sua visão, digamos, hoje assim, na maturidade, qual a sua visão hoje do prefeito de Djalma Maranhão? Olha, eu vou citar aqui Dom Helder Câmara. Quando diz Dom Helder que quando se sonha só, é só um sonho. Mas quando se sonha em equipe, é o início de uma realidade. Djalma não sonhou só, ele soube montar uma equipe. Ele escolheu o professor do ensino, formado dentro do ensino industrial. Certo? Então, ele soube o que ele queria profissionalizar, dar condições do povo trabalhar com dignidade, com honestidade. Certo? Então, eu acredito que o propósito modo de Djalma, no que tange a campanha da profissão, acredito que o espírito dele era esse, o sentimento dele era esse, que infelizmente, como foi dito, não vingou. Certo? Porque se tivesse mais um ano, 2 anos, 3 anos, se ela tivesse continuado, meu amigo, deslanchava mesmo, tá entendendo? Porque Natal ia ter porque começou a desmistificação com o ensino de pé no chão, se aprende a ler, porque o menino não ia para a escola sem camisa, de pé no chão, só com um calçãozinho, tá entendendo? E ia estudar e aprender. O objetivo não quer saber. E os meninos ricos discriminavam os meninos pobres. Mas começou a haver uma aceitação. E por que os meninos vão uma aprendizagem mais significativa? Porque eles se sentiam no ambiente deles. Ele era da periferia, daquele bairro distante, pobre, de pé no chão, ele estava aprendendo dentro do ambiente que ele estava acostumado a viver. Como também quem estava aprendendo a profissão. Quem ia aprender a profissão? Quem ia para o Senai, quem ia para a escola industrial, como nós fomos privilegiados. A escola técnica hoje, a universidade, o parâmetro não é tão próximo, mas tem uma certa ligação. É como quem faz uma universidade, um engenheiro, e como quem é um marceneiro. Tá compreendendo? Para eles ganharem a vida com honestidade. Então, isso, eu acredito que o sonho maior de Djalma foi esse, no que tange a profissão. Eu não vou falar na parte acadêmica, na parte de aprender a ler, que todos nós já conhecemos. Até porque eu acho,
me permitam citar aqui, nos livros, tudo que já se produziu sobre a campanha de Pé no Chão, Se Aprenda a Ler, só Moacir de Góes e o Willington Germano publicaram meia página, uma página no máximo sobre o ensino profissionalizante, ensino da profissão. Quer dizer, eles vivenciaram isso. Moacir de Góes vivenciou comigo isso, certo? Então, tem muitas fotos também por aí, né? Por que é que eles não valorizaram mais, que não deram mais ênfase à campanha da profissão? Citaram nominalmente, eu posso citar se você quiser. Está aqui, eu vou dizer. Não houve Tempo hábil. Não houve tempo hábil. Olha, Mesmo assim, não houve prefeito mais consequente, mais progressista. a campanha da campanha da profissão é citada superficialmente pelos professores Moacir de Góes no livro De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, de 1960 e 1964, uma visão democrática, publicado pela editora Situação Brasileira, Rio de Janeiro, 1980. E José Willington Germano em Lendo e Aprendendo, a campanha De Pé no Chão, publicado pela editora Cortez, São Paulo, 1982. Só isso. Então, quando eu fui escrever esse livrinho, a minha foi resgatar, fazer jus o trabalho de Djalma, não nosso, nós fomos artigos, nós fomos apenas instrumento na mão de Djalma, da ideia dele, incorporamos a sua ideia e fomos colocar aquilo na prática, certo? Então, acho que foram muito injustos os próprios escritores, a própria mídia foi muito ingrata nesse sentido com a campanha da profissão. Eu não quero resgatar, eu não sou salvador da pátria, mas se deve muito a essa campanha da Pé no Chão, Se Aprende a Profissão. Por mais, embora desconhecida, dos norte-rio-grandenses, dos natalenses, pergunte 100 pessoas, façam uma enquete, talvez um tenha visto falar. Senhor Janilson? Sim, senhor. Acho que para a gente fechar, se o senhor pudesse resumir numa frase, numa palavra, Djalma Maranhão, como é que o senhor poderia resumir a figura histórica de Djalma Maranhão? Uma palavra, uma frase. Um idealista. Um realizador. Um administrador. Um político consciente. Um homem bom. Um homem de visão. Não vou fazer qualificação, porque os atributos de Djalma é conhecido de todos nós. Mas ele era realizador. Ele queria, e quando ele botava uma ideia, como diz o Matuto, encasquetava com a coisa, ele queria ver o fim, sabe? Ele encasquetou com a campanha da profissão, vocês vão ter que dar conta disso. Olha, o mais experiente de nós era Isaías, que tinha talvez 2 ou 3 anos de formado pela SEBAI. Pedro Bandeira 1 ano, e eu tinha acabado de me formar. Mas ele queria resultado. Ele queria resultado. Era pragmático. Agora eu quero que você agora vai cantar. Não, peraí, eu tenho uma última pergunta. Se o senhor se visse novamente com 18, 20 e poucos anos, recém-formado novamente, o relógio do tempo pudesse voltar atrás, o senhor faria tudo novamente ou modificaria o roteiro da sua vida? Da minha vida ou da campanha? Do seu trabalho? Do meu trabalho, não. Eu acho que o que nós ex-alunos do ensino industrial, nós somos muito direcionados para essa parte. E nós, em Curitiba, através dessa Comissão Brasileira de Educação Industrial, Comissão Brasileira de Educação Industrial, nós somos também formados com esse objetivo. E eu não mudaria muito pouco, certo? Se fosse hoje, porque o sonho daquela época seria o sonho de hoje, apenas adequado ao momento atual. Mas os objetivos seriam os mesmos. Povo pobre brasileiro de Natal, vamos à luta pela nossa redenção. Trabalhando é que se faz a independência do nosso povo, do Estado e da nação. A prefeitura abre mais uma campanha, levando a todos uma nova solução. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão também se aprende a profissão. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão também se aprende a profissão.
Povo pobre brasileiro de Natal, vamos à luta pela nossa redenção. Trabalhando é que se faz a independência do nosso povo, do Estado e da nação.